para mais perto de ti. Quero estar mais perto a cada dia, Senhor. Bênçãos não irão me distrair. Busco intimidade. Busco intimidade com quem me abençoou. Diga, amo tua presença. Amo tua presença. Não abro mão de estar junto a ti. Tua presença é que me fortalece, a bênção que me enriquece. A tua alegria é minha força, Senhor. Tua verdade é que me faz saber que juntos tudo posso ter, mas tua presença é a maior das bênçãos, Senhor. Para terminar, diga para ele: tua presença é que me fortalece, a bênção que me enriquece. A tua alegria é minha força, Senhor. Tua verdade é que me faz saber que juntos tudo posso ter, mas tua presença é a maior das bênçãos, Senhor. Te amamos, Deus. Queremos mais de ti em nossas vidas. Nos ajude a te servir. Nos ajude a te agradar, meu Pai, a fazer a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita. Levante suas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, fala no meu coração através dessa palavra. Abençoa minha vida, abençoa meu casamento, abençoa minha família, meus filhos, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Pai bem forte. Amém? Aleluias. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Pode sentar, fica bem à vontade aí na casa de Deus. Vamos ter um culto bem abençoado. Amém? Você vai sair daqui fortalecido hoje em nome de Jesus. Tanto o culto da manhã quanto o culto, da tarde foi uma bênção e não vai ser diferente agora. Amém? Coração está aberto em nome de Jesus? Eu quero meditar junto com você numa palavra e nós vamos falar sobre como evitar a destruição. Como evitar a destruição, Então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Abra lá Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Diz assim. Dá para ir aqui para frente? Então tá. Nós vamos gravar essa mensagem, os irmãos depois vão poder acompanhar. Então, Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Como evitar, a destruição? Diz ali, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Coloca corrigida, Modena. Deixa só na corrigida.
Agora sim, deixa nessa aí. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Diz uma outra tradução que cortou o coração de Deus. O que mais que diz o 7? E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então deixa lá no 5 para mim, Modena. Então, o que Deus ele estava procurando? O que Deus procura, né? O que Deus estava procurando e Deus ainda procura? Deus procura corações. E que tipo de coração que Deus procura, irmãos? Corações que se mantenham reto na presença dele. Corações que se mantenham puros. Mas para o meu coração e para o seu coração se manter reto, se manter puro, nós precisamos guardar os nossos pensamentos. Porque de acordo com o que você pensa, é o que vai estar dentro do seu coração. Então nós precisamos tomar muito cuidado que tipo de pensamento está vindo na nossa cabeça. Porque isso vai fazer com que o nosso coração ou esteja reto diante de Deus, ou esteja impuro aos olhos de Deus. Aqui, quando Deus olha para a humanidade, o que Deus vê neles? Deus viu a maldade do homem, né? É o que nós vimos ali, ó. E viu o Senhor que a maldade tinha se multiplicado. Coloca ali, ó, se multiplicado sobre a terra. E olha só o que diz: e que toda imaginação. O que é imaginação? Pensamento. Que toda imaginação dos pensamentos, tudo que eles imaginavam, que eles pensavam, era o quê? Que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E o que Deus decidiu? Deus decidiu destruir, acabar com tudo. Mas quando Deus decidiu isso, Deus encontrou um homem, que foi o Noé, né? E no versículo 8 diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, aquele povo todo estava corrompido. A mente deles era corrompida, os pensamentos, a inclinação, né, do coração era má continuamente. Mas o Noé conseguiu manter o coração dele reto. Noé guardava os pensamentos e o coração dele no Senhor. E isso fez o Senhor se agradar da forma como ele vivia. E a Bíblia diz que Deus salvou Noé e toda a sua família, né? Porque se agradou dele. Porque ele guardava os pensamentos em Deus. Porque ele guardava o coração da maldade. Por isso Deus salva ele e toda a sua
família? Por amor de Noé. E o que isso traz para nós hoje, irmãos? O que eu quero falar com isso? Que nós precisamos cuidar muito dos nossos pensamentos. Porque segundo o que você pensa, é o que está dentro do seu coração. E se o meu pensamento for maligno, se eu deixar o inimigo plantar maldade no meu pensamento, se eu deixar o inimigo, plantar perversidade no meu pensamento, ódio, mágoa, rancor, malícia, maldade, o meu coração também vai estar corrompido, sujo, contaminado. E isso pode trazer destruição para a minha vida. Não que Deus queira essa destruição, mas essa destruição pode vir por causa do mau pensamento. Às vezes o diabo vai lá e planta na cabeça da mulher: o teu marido tem outra. Aquilo não sai da cabeça dela, ou vice-versa, da cabeça dele. E a pessoa vai deixando aquilo entrar, e aquilo vai crescendo, O coração vai se inclinando para aquilo, aquela maldade vai tomando conta, a pessoa já está olhando como se verdadeiramente ele já tivesse outro, ou ela já tivesse outro. E aí quando vê, acontece a destruição. Tudo que o diabo quer é destruir. É ou não é verdade? Ele quer destruir. Aí, às vezes a pessoa não consegue nem trabalhar direito. É todo dia pensando naquilo, parece que aquele pensamento fica martelando na cabeça da pessoa. Aquela maldade fica ali, Aquele sentimento de ciúme, aquele pensamento, fica ali martelando. O coração se indigna. A pessoa nem viu nada, nem sabe nada, mas aquele pensamento é tão constante que o coração dela já está indignado. E isso pode trazer uma séria consequência. Isso pode trazer destruição. Um pensamento, hoje a irmã até estava falando aqui de manhã, que ela acordou de manhã, a filha dela está de férias e foi para Santa Catarina. E ela disse que já acordou e aquele pensamento na cabeça, aquele mau pensamento, será que não aconteceu alguma coisa ruim? Pensamento negativo. A minha filha não me responde, ela estava indo para a Serra de Santa Catarina, então lá é difícil de pegar celular. E ela mandava mensagem, a filha não respondia, e só tinha o que na mente dela? Sofreram um acidente. É como o diabo trabalha na cabeça da gente. E ela disse que, pastor, meu coração começou a ficar aflito com aquilo, preocupada. E eu falava e tentava ligar, ninguém atendia o telefone, Até que eu comecei a repreender, está amarrado em nome de Jesus. Ela disse, eu não aceito esse pensamento negativo, esse pensamento de morte. Aí ela disse que deu lá pelas tantas da manhã, a filha respondeu, mãe, nós estamos bem. Mas olha como o diabo trabalha na nossa mente. O negócio nem aconteceu, nem está acontecendo, mas o diabo está ali colocando na cabeça da pessoa que aconteceu ou vai acontecer. Aconteceu ou está para acontecer. E a pessoa vai deixando aquilo entrar na mente, daqui um pouco o coração vai sentindo. E se a gente não repreende aquele mal, quando vê a destruição, vem. A destruição acontece, Então nós precisamos tomar cuidado, amém? Não atenda nenhuma maldade no seu coração. O que diz Salmos, capítulo 66, versículo 18? Abra lá com a gente, Salmos, capítulo 66, versículo 18.
Diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você atender a iniquidade no seu pensamento, porque do seu pensamento vai para onde? Para o coração. Tudo que está aqui vai para cá. Se você atender a iniquidade, a maldade no seu pensamento ou no seu coração, o Senhor não vai te ouvir. Mas a pessoa está orando e ela não está tendo resposta. E por que não está tendo resposta? Porque o diabo está entrando no coração dela com a maldade. É um ódio, é um pensamento maligno que gerou dentro do coração da pessoa ódio, né? Raiva, uma mágoa, um sentimento de vingança, né? Ou até mesmo um pensamento lascívio, né? Um pensamento impuro. E aquilo vai entrando, vai contaminando. Aí a pessoa vai orar e não tem resposta da oração dela. Porque se ela atende a iniquidade, se ela deixa aquele mau pensamento, né? Se aquele mal entra no coração dela, o que vai acontecer? Ela vai orar e não vai ter resposta. Então cuida do seu pensamento. Diga graças a Deus. Cuide do que tem entrado dentro do seu coração. Não deixa Satanás lançar maldade na sua cabeça. Não deixa o diabo lançar, porque senão seu coração vai se contaminar e a destruição vai vir. Você vai orar e Deus não vai lhe responder. Porque quanto mais a gente atende a maldade, mais distante nós vamos ficando de Deus. Você está entendendo? E aí nós vamos querer orar e não tem resposta. Porque o pecado nos afasta do Senhor. A ira te afasta de Deus. A mágoa te afasta de Deus. O ódio, o sentimento de vingança te afasta de Deus. O diabo bota no pensamento da pessoa: tu viu? Fulano fez um monte de coisa já para você, ó. Tá lá bem. E tu tá aí, ó. Sabe que fulano já fez um monte de coisa ruim? Tá lá muito bem. E tu tá aí, ó. E a pessoa fica com o coração indignado. É verdade. Fulano já fez um monte de coisa má e eu tô aqui. Né? E a minha vida tá desse jeito. E aí está criando aquilo dentro dela. Por que fulano não sofre? Por que não acontece alguma coisa com ele? Não, mas vai acontecer. Ele vai ter que pagar o que me fez. Só que isso é atender a iniquidade. Você está entendendo, pastor? Isso é atender maldade. E aí você vai orar e não tem resposta. Você vai orar e parece que tem um bloqueio. Que a sua oração não sobe, parece que Deus não responde. Então tudo depende do nosso coração. Se eu guardo o meu coração, se eu mantenho o meu coração reto, né, a destruição não vai entrar na minha vida. Mas se eu não guardo o meu pensamento, se eu não guardo o meu coração, a destruição pode vir. Olha o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos ler junto lá? Diz assim, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha o que diz a palavra. Sobre tudo, sobre qualquer coisa que nós precisamos guardar,
Ou em alguma tradução diz, acima de tudo, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, acima de tudo, guarda o teu coração. O que diz mais? Porque dele procedem as saídas da vida. Olha que forte. Diz assim, ó, sempre tem saída. Mais alto. Sempre tem saída. Sempre vai ter saída. Nosso Deus, para Ele nada é impossível. Sempre vai existir uma saída. Se a pessoa está doente, existe a cura diante de Deus. Se houve uma separação, Deus pode fazer acontecer de haver uma restauração. Se houve uma separação, uma inimizade familiar, Deus pode trazer a união novamente. Pode ou não pode? Né? Se a pessoa está desempregada, Deus pode abrir no meio da pandemia uma porta para ela. Sempre existe saída. Só que para mim enxergar as saídas da vida, eu preciso guardar o meu coração. Guarde o seu coração. Não deixa a maldade entrar, o mal entrar. Porque senão você vai ficar perdido. Você vai estar no meio da situação difícil e não vai encontrar saída. É como se você estivesse numa rua e lá na frente aquela rua está bloqueada. Cheia de tronco de árvore, cheia de sujeira, de entulho, e você não consegue enxergar do lado de lá. Quando o seu coração está sujo, sua mente está suja, seu coração está sujo, você não enxerga do lado de lá. Você não vê saída. Você fica apavorado diante das situações. Meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Você não consegue enxergar um Deus de milagre que está na sua frente. Que vai adiante de você, abrindo, endireitando os caminhos. Você está entendendo a pastora? Guarde o seu coração, a sua mente em Deus. Porque aí, Deus sempre vai te dar uma saída. Não importa o que seja. Deus já vai fazer você enxergar um milagre lá na frente. Deus já vai te dar um escape. Deus vai te dar sabedoria para lidar com aquela situação. Hoje o irmão disse para mim, pastora, eu estou prosperando mais nessa pandemia do que antes dela. Eu disse, irmão, Deus me deu uma direção, pastora. Eu comecei a fazer mais caneca, eu comecei a fazer máscara personalizada. Pastor, eu estou ganhando muito mais longe do meu trabalho do que trabalhando. Veio aqui trazer o dízimo dele, olha aqui meu dízimo. Né? Mas se a gente mantém a nossa mente conectada em Deus, né? Se nós não deixarmos a maldade entrar, se nós mantermos o nosso coração reto, limpo, sem ódio, sem rancor, sem nada, Deus sempre vai nos dar uma saída. A gente pode estar no meio da pandemia, mas Deus vai abençoar teu caminho. Sobretudo, guarde o seu coração. Se você deixasse o lixo entrar, se você deixar lixo entrar, o que vai sair? Lixo. Se entrar lixo, vai sair lixo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você deixar o diabo encher sua mente de lixo, o que vai sair da sua boca? Só o lixo dele. Então, encha sua mente de Deus, da palavra de Deus, de coisas boas, de coisas positivas. Encha sua mente, né, de promessas. Você vai começar a enxergar mudança nas pessoas, antes mesmo delas acontecerem. Você vai conseguir abrir a sua boca para abençoar. Encha sua mente da palavra. Porque aí a sua boca vai sair só a palavra de Deus. Amém? Não deixa o diabo botar o lixo dele na sua vida. Não deixa. Você sabe que
todos os dias, nós temos que fazer uma coisa, né? Todo dia. Você tem que juntar o seu lixo em casa. Sim ou não? Não tem que fazer isso todo dia? Nós temos que fazer isso com a nossa vida espiritual. Todos os dias, você tem que ir lá na sua cozinha, juntar o lixo da cozinha. Porque se você não juntar, ninguém junta para você. Não é assim? Você tem que ir lá juntar. Porque senão ninguém junta. Se você não juntar e deixar aquele lixo acumular, vai começar a saltar lixo para fora. E daqui um pouco essa cozinha está cheia de berno lá. Que nojo, né, irmãos? Porque você tem que ir lá tirar aquele lixo. Assim é na vida espiritual, é você que tira o lixo. É você que tem que chegar diante de Deus em oração e tirar o lixo para fora. Senhor, tem esse pensamento na minha cabeça. Senhor, estou com ódio, estou com raiva, estou com mágoa. O diabo está colocando um monte de coisa na minha cabeça. Eu olho para a pessoa, eu já enxergo um monte de bobagem, eu já penso um monte de besteira. Jesus, tira isso da minha mente, tira isso do meu coração. Essa malícia, essa maldade, esse pensamento impuro, né? Esse sentimento maligno, tira isso, Jesus, da minha mente. Vai para a presença de Deus, confessa, tira para fora essa sujeira. Isso a gente tem que fazer todo dia. Porque senão vai acumulando sujeira. E o lixo vai saltando para fora. Daqui um pouco nós estamos sem saber que direção seguir, sem encontrar saída para a vida. Você está entendendo, pastora? Cuide da sua mente e do seu coração. Guarde sua mente e seu coração em Deus e na palavra de Deus. Né? Olha o que aconteceu com Judas por não guardar a mente. João capítulo 13, abra lá versículo 2. Olha só, nós vamos ler esse versículo na linguagem de hoje. Que é bem mais claro, ó. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça. Onde é que o diabo botou? Na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes. O que ele botou? A ideia de trair Jesus. Que diabo desgraçado. Você viu como ele age na tua cabeça? Você viu como ele começa aqui com o pensamento? Qual é a intenção dele? Sujar seu espírito, sujar seu coração. O diabo botou aquele pensamento na cabeça do Judas. O diabo lançou uma ideia na cabeça dele. E ele aceitou. O diabo te sugestiona. Ele põe uma ideia. Mas nós temos o poder de aceitar ou não. Pensamento impuro, uma maldade a respeito de alguém, uma raiva, um ódio, um sentimento de vingança, o diabo vem plantar. Vai lá, te defende, briga, vai lá e põe na mesa, né? Ele te sugestiona. Mas é você que vai aceitar ou não. O Judas aceitou. E o que aconteceu com ele? Morreu. Você sabe que Judas se enforcou, sim ou não? Porque, olha, presta atenção, se eu não guardo o meu pensamento e o meu coração, a destruição vem. Não foi que nós vimos em Gênesis? A maldade era grande no pensamento e no coração daquele povo. E Deus pensou em destruí-los. Se eu e você não guardarmos a nossa mente e o nosso coração, a destruição vem. Se eu começar a aceitar as ideias do capeta aqui, ó. Às vezes você olha para uma pessoa, ela te olha de atravessado. Já aconteceu isso com você? Comigo também.
Aí o diabo já diz assim, ó, fulano não gosta de ti. Viu? Ó, tu viu o jeito que está te tratando? Tu viu o jeito que ele está falando contigo? Tu não merecia isso aí, ó. Aí veio aquela ideia. E a pessoa vai aceitando. Ela vai aceitando, ela vai deixando aquilo crescer, aquela sujeira crescer. No outro dia, em vez dela ter limpado a sujeira naquela noite, ela deixa a sujeira ir se acumulando. Daqui um pouco ela olha para aquela pessoa, dá vontade de matar. E muitas vezes não é nada. Muitas vezes aquela pessoa não está bem. Ela também está passando por um problema difícil. Por isso que ela não olhou no seu olho, por isso que ela não lhe cumprimentou direito, por isso que ela mal lhe tratou. Porque ela também pode estar passando por um problema difícil. Mas o diabo é tão sujo que bota na cabeça da gente, fulano não gosta de ti. É ou não é verdade assim? Às vezes pode acontecer dentro da igreja. Obreiro fulano não gosta de ti. O mesmo fulano não gosta de ti. E a pessoa aceita aquela ideia. E não é nada disso. E aquilo vai crescendo. Qual é o intuito do diabo? Tirar a pessoa da igreja. É isso que o diabo quer, tirar a pessoa de dentro da igreja. Você está entendendo a pastora? É que nem eu disse para os irmãos, quando eu era pastora em Sapucaí, uma irmã chegou furiosa no final do culto. Tinha quase 1000 membros lá em Sapucaí na época. Porque só na quarta-feira passava 900 e poucas pessoas. Que era o culto que era maior lá. Uma irmã veio e disse assim para mim, pastora, a senhora tem que tirar essa mulher do altar. Como assim, irmã? Eu não gosto de ouvir ela cantar. Eu não suporto a voz dela. Me irrita. Eu fico, vai me dando uma ira. Ela não tem unção de Deus. Eu disse, irmã, peraí. Será que não é o diabo que está colocando isso no seu pensamento? Para tirar a senhora da igreja? Porque de 900 e poucos membros, a senhora é a única que reclama dela. Todo mundo gosta dela. Né? Todo mundo, eu disse, ela é uma menina esforçada, ela vem todos os dias para a igreja, faça chuva, faça sol, de manhã ela está aqui com o violãozinho dela, inverno, verão, me ajudando no louvor da igreja, segunda, quarta, sexta, domingo, ela fica o dia inteiro aqui, ela negou a vida dela para fazer a obra. A senhora está dizendo que ela está sem unção? Eu disse, irmã, cuidado, porque o diabo está enchendo a sua mente. Aí ela ficou brava. Porque a senhora está me chamando de demônio. As pessoas, quando já não estão bem, elas já invertem tudo o que você diz. A senhora está me chamando de demônio? Não, irmão, não estou lhe chamando de demônio. Eu estou dizendo que o diabo está colocando isso na sua mente. O diabo quer que a senhora saia da igreja. Peça para Deus limpar a sua mente. Não aceite essa maldade no seu coração, irmã. Eu sempre digo que quando a bênção está para vir, quando Deus tem uma bênção muito grande para você, o diabo vai fazer de tudo para sujar a sua mente e o seu coração, para que você não desfrute dessa bênção. No mundo espiritual, o diabo já viu que a tua bênção vem descendo, e ele vai trabalhar aqui na terra. Ele vai usar pessoas que você menos espera para sujar seu coração, para que a sua bênção não chegue, suba de volta. Somente os limpos de coração verão a Deus, diz a Escritura. Né? Então vigie. Aí ela saiu, depois de semanas ela voltou. Eu orei para ela voltou para os cultos. Pastora, eu vou começar a orar por ela. Eu disse, isso, irmã, começa a orar, não aceita essa ideia, não aceita esse pensamento. A menina está aí fazendo a obra de Deus. Isso aí é demônio, irmã. É, né, pastor? Começou a orar, graças a Deus, era humilde. Humilde, aceitou. Irmãos, Jesus limpou a cabeça dela. Limpou. E depois ela amava a menina. O dia que ela foi embora, ela ficou triste. Deus usava ela para abençoar essa irmã. Mas o diabo é desgraçado, ele queria tirar aquela irmã da igreja.
Então, o que aconteceu com Judas? Judas aceitou um pensamento, uma ideia maligna. Entrega ao mestre, vende ele, trai ele. E ele aceitou a sugestão. E acabou vendo a destruição, acabou morrendo. Né? Não aceite o mal, porque o mal traz a destruição para a nossa vida. O mau pensamento, o mau sentimento pode destruir sua vida, destruir seu relacionamento, destruir sua família, né? Destruir amizades, destruir relacionamentos. Vigia, o diabo quer destruir. E ele sabe que para destruir ele precisa contaminar seu pensamento. Ele precisa jogar sujeira para dentro do seu coração. Aí ele vai conseguir destruir você. Né? Para encerrar, nós vamos ver esse versículo de Atos, capítulo 5, versículo 3. Que diz assim, ó. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Olha só. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E que mais que diz lá? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Aqui fala de Ananias e Safira. Eles venderam um terreno. E na época era de costume colocar aos pés dos apóstolos, e eles pegavam aquele dinheiro e dividiam entre a comunidade, porque era aquela forma que todos se sustentavam, por causa da perseguição. Só que o que o Ananias fez? Vendeu o terreno, vamos dizer assim, por 100 mil. Aí ele disse, vamos pegar e vamos colocar nos pés dos apóstolos somente 50, os outros 50 a gente segura aqui e guarda. Não precisava ter mentido. Era só ter falado a verdade. Aí ele colocou aquele dinheiro mentindo para o apóstolo Pedro, mas na verdade estava mentindo diante do Espírito Santo, né? Era o Espírito Santo que estava ali. E o Pedro disse, por que tu deixou Satanás encher o teu coração? E o diabo enche, irmãos. Se a gente não vigiar, ele enche. Né? Mente. Mente agora para te sair dessa. Conta uma mentirinha, Deus entende. Aí daquela mentirinha vai virar uma bola de neve. Já passou por um problema desse? Aí você conta uma mentirinha, daqui a pouco você tem que contar outra mentirinha, mais outra mentirinha. Daqui a pouco você está enrolado numa mentira enorme e não sabe nem como é que sai dela. Que Satanás encheu o coração. O pai da mentira é o diabo. 1000 vezes falar a verdade, irmãos. Mesmo que seja com dano seu. Mesmo que você sofra consequências. É melhor você falar a verdade do que você mentir, do que você ocultar. Porque lá na frente a verdade sempre aparece. Você está entendendo, pastora? Sempre. A mentira, como dizia minha mãe, o diabo faz a panela, mas a tampa ele não faz. Pode passar tempo, pode passar anos, mas a verdade sempre vem à tona. É ou não é verdade? Quem é que já viveu bastante aí sabe disso. Então mesmo que seja com dano nosso, mesmo que na hora a gente fique com vergonha, meio avermelhado, mas é melhor ficar com vergonha e ficar com a face avermelhada no momento, mas falar a verdade, do que tentar ocultar e contar uma mentirinha, uma conversinha, e aquilo vai se prolongar, vai crescer e não vai ser bom. Pedro disse, por que você deixou Satanás encher teu coração? Por que você mentiu, Ananias? O que aconteceu com ele? Morreu. Você for ler depois, morreu Ananias e morreu a Safira. A destruição veio. Por que veio a destruição? Porque o diabo conseguiu plantar a maldade no pensamento, no coração. Sugestionou, mente, e ele aceitou.
E aí veio a destruição. Você está entendendo, a pastora? Como evitar a destruição? Como? Guardando o seu pensamento e o seu coração em Deus, na palavra, não aceitando sujeira, não aceitando contaminação, não aceitando ódio, não aceitando mágoa, não aceitando, sentimento de vingança. Não aceite. Porque aí seu coração e sua mente vai estar purinho, limpo. E Deus vai sempre te dar uma saída. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas se você é uma pessoa que guarda sua mente e seu coração em Deus, Deus sempre vai te dar uma saída. Deus sempre vai abençoar você, vai te mostrar um jeito de você sair daquela situação difícil. Amém? Guarde, em nome de Jesus. Era essa palavra que eu tinha para colocar no coração de vocês. Hoje aconteceu uma situação aqui. Há um tempo, a gente mudou as caixas aqui da igreja, até nós vamos voltar a virar elas para cá, E o som se espalha muito, E aí acaba incomodando os vizinhos. E aí hoje o senhor veio aqui na sexta-feira, ficou muito brabo, Aí eu senti, eu tenho que falar com ele. Hoje eu atravessei e fui conversar com ele. O que eu cheguei dizendo para ele? Olha, irmão, o senhor nos perdoe. Que não é a nossa intenção prejudicar o senhor, Aí ele já conversou comigo bem tranquilo. Eu falei para ele, a gente não pode guardar ódio no coração. Eu não posso ter ódio do senhor, nem o senhor de mim. A gente tem que conversar, a gente tem que se entender, Aí conversei com ele, ele aceitou, Entendeu, disse para mim, a senhora me perdoa, porque eu fui lá, falei um monte de coisa, estava com raiva. Está perdoado em nome de Jesus. Nós não podemos deixar o inimigo contaminar aqui e aqui, porque a bênção é grande. Olha aí para o teu irmão, diz para ele, Deus tem uma bênção grande para você. Grande. Então cuide, mantenha a sua mente e o seu coração limpo. Talvez você vai ter que ir lá pedir perdão para alguém. Talvez você diga, pastora, mas eu nem fiz nada. Mas vá lá e peça. Às vezes é melhor não ter razão em tudo, Não tem um ditado aí que diz? É melhor ter paz do que razão. É melhor manter seu coração limpo e puro do que manter seu coração indignado, cheio de ódio, porque isso vai te separar de Deus. Você entendeu? Às vezes a gente tem que ir lá no marido pedir perdão. Ah, pastor, mas é sempre eu. Vou lá pedir perdão. Vou lá pedir perdão. Porque sempre tem um que é mais humilde. Precisa sempre ter um para ceder. Porque senão não tem como o relacionamento ir para frente dar certo. Você entendeu? Mantenha sua mente, seu coração puro e a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus caminhos, em nome de Jesus. E a destruição, a morte não vai chegar. Amém? Feche a sua Bíblia para nós orar.